Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de uma pinça de pressão para que você consiga prender aí materiais como madeira ou qualquer outro material que você tenha necessidade de fazer o lixamento para não ficar muito próximo ali da lixadeira e lhe causar um acidente. Espero que você goste desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se! Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Esses daqui vão ser os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa pinça, o nosso gancho. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando aqui uma dobradiça de metal. Ela tem de comprimento 5 centímetros e de largura total na abertura 4 centímetros. Eu vou usar aqui um parafuso sextavado de 8 milímetros, ou seja, é um M8, uma borboleta M8, uma arruela também M8, a largura dessa arruela aqui, o diâmetro dela é 2,5 centímetros. Vou usar uma outra pequenininha aqui também, abertura M8, só que ela é um pouquinho mais estreita, ela tem aqui 1,5 centímetros, e nós vamos usar um parafuso aqui de 8 centímetros de comprimento, um M8. E nós vamos usar uma molinha aqui para poder encaixar nesse parafuso e fazer uma certa pressão. Aonde eu arranjo essa molinha? Essa molinha é uma espiral, aquelas molinhas de caderno. Eu desmontei um caderno e tirei do caderno essa molinha e cortei um pedacinho. Então, se você tiver aí um caderno de 50 folhas, aqueles caderninhos bem fininho, você tira aí aquela molinha. Pode, se quiser, também apertar um pouquinho para deixar ela com um pouquinho mais de pressão também, não tem problema, você pode usar. Mas essa molinha aqui é fácil de achar, a gente consegue aí do caderno. Se você olhar aí nos sites de compra, você também acha lá arame, aspiral para encadernação, e aí você vai achar diversos tamanhos dessas molinhas. Sempre é importante, claro, que você tenha aí uma espessura adequada para poder encaixar no parafuso que você está utilizando. Vou usar essa chapinha aqui também, esse compensado aqui de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, para poder fazer a base, para poder pinçar. E essa madeira aqui eu ainda não vou passar as medidas, porque eu vou cortar com esse toquinho aqui, que eu vou fazer o braço da minha pinça. Assim que eu terminar o corte, eu já passo as medidas de como que ela vai ficar. Essa madeira aqui é madeira Pinus. O que eu vou fazer agora? Eu já passo as medidas da madeira. Essa daqui é uma madeira teste que eu fiz para verificar a profundidade, para ver se estava exata. O que é essa profundidade? Esse rebaixo é exatamente o mesmo milímetro aqui da espessura dessa chapinha aqui, que é de 2 milímetros. Eu fiz um rebaixo aqui para poder encaixar ela aqui, porque a outra madeira vai aqui por cima. E eu vou deixar a dobradiça para dentro. Então eu preciso fazer esse rebaixo para poder colocar essa dobradiça. Então eu vou fazer dos dois lados esse rebaixo para poder encaixar essa dobradiça aqui. Novamente, essa daqui é só um teste. Eu fiz um teste, ó, do outro lado eu acabei fazendo um pouquinho maior, passou um pouco aqui da medida, então eu fiz um outro para verificar qual seria a medida exata, para poder calibrar aqui a serra, ou seja, a altura da serra, e a distância que eu vou usar aqui para poder fazer esse rebaixo. Antes de você fazer na peça direto, faça os testes como eu fiz aqui, para você não perder material. Então agora eu vou fazer esse rebaixo agora. Deixa eu explicar um negócio aqui. Normalmente a gente faz uma passagem, recua, faz a outra, recua, faz a outra e assim por diante. Como eu tô com a serra muito baixinha, ou seja, 2 milímetros, o que eu fiz? Eu passei o primeiro para limitar, para ver se estava tudo ok, e depois eu venho tirando ele devagarzinho e vou recolocando ele na serra, ou seja, até passar pelo ponto mais alto da lâmina e fazer o rebaixo. Isso eu estou fazendo porque eu estou com a serra muito baixinha e com bastante cautela para o teu dedo não escapar e vir para cá.
Então sempre mantenha aqui uma distância, vai puxando com calma, com bastante tranquilidade, para você não se machucar. Você está aqui bem próximo da serra, e a serra está bem baixinha. Por isso eu fiz esse tipo de corte, porque senão eu ia fazendo várias passagens até terminar todo o corte. Faça isso com bastante segurança. Eu já fiz o rebaixo dos dois lados. Para que vai servir esse rebaixo? Quando eu juntar aqui a madeira, eu vou poder encaixar ela exatamente aqui, nesse meio aqui, para a dobradiça ficar para o lado de dentro. Vou fazer um sanduíche com ela. Então, por isso, eu precisei fazer esse rebaixo para poder encaixar ela. Procura sempre fazer numa madeira teste para você não perder a madeira a qual você quer usar ela como definitivo. Eu fiz um teste numa madeira, cortei errado, depois fiz de novo, corrigi e aí vim aqui para o definitivo para poder fazer sanduíche e deixar essa dobradiça para o lado de dentro. A madeira vai ter que abrir deste jeito aqui. Eu vou pegar agora essa parte que fecha toda aqui e nessa posição aqui eu vou colocar a dobradiça desse jeito com uma cola de secagem rápida, só para eu não perder a posição aqui. Depois eu venho, fecho desse jeito e aí faço a colagem desse lado aqui para poder fazer esse sanduíche aqui com a dobradiça. Cuidado para a cola não pegar na dobradiça aqui, para não endurecer ela. É uma cola só para poder secar aqui e eu marcar essa posição para poder fazer a colagem e depois fazer o furo. Agora eu venho desse lado aqui e colo ela aqui para poder marcar essa posição. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui com os parafusos. Não posso ultrapassar essa madeira para poder fixar essa dobradiça aqui. Está bem alinhado, exatamente do tamanho da dobradiça. E eu vou passar o quê? A medida que a largura dessa madeira é a mesma largura que a dobradiça. Ela tem aqui 5 centímetros. Então essa madeira aqui de largura tem 5 centímetros. E de espessura, ela está com 2 centímetros. Então, largura 5 centímetros e de espessura 2 centímetros. Um outro ponto também que eu esqueci de passar, mas não é um padrão. O tamanho dessa molinha aqui está com 4 centímetros de altura. Não é padrão, posso colocar menor, maior, depende muito aí da tua pressão, do que você quer fazer. Para essa pinça aqui, eu estou utilizando aqui uma molinha de 4 centímetros de altura. Esse é um padrãozinho. Ela tem aqui de largura 1 centímetro e 3 milímetros, mais ou menos, mas o diâmetro interno é um pouquinho maior que o M8. Quando eu colocar o parafuso aqui, ela vai passar sem problema nenhum, não vai ficar emperrando aqui ou marcando o parafuso, atrapalhando aqui a pressão na hora de eu fazer a pinçagem. Então eu vou fazer agora um pré-furo aqui para não rachar a madeira e depois eu faço o aparafusamento com esses parafusinhos aqui de 1,5 centímetro de profundidade, tem o mesmo milímetro, 3 milímetros, só muda aqui a profundidade para não transpassar na madeira. Vou usar aqui uma broquinha bem fininha de 3 milímetros, só para fazer um furinho de nada, só para entrar com o parafuso sem rachar a madeira. Cuidado agora com a parafusadeira, para não entrar com muita força e acabar estourando. Procura entrar até uma certa parte aqui no ferro, no metal, e para não forçar muito, usa uma chave de fenda Phillips para você fazer um aperto aqui, o finalzinho, para não estragar o teu trabalho. E agora aqui eu vou dar uma finalizadinha com a chave Phillips. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, dessa base aqui do topo da madeira, vou calcular mais ou menos a metade aqui dessa madeira, na longitudinal. Na transversal, como eu sei que é uma madeira de 5 centímetros, fica fácil fazer o cálculo aqui, eu sei que são 2,5 centímetros, eu tenho a metade dessa madeira. Eu vou usar aqui uma broca Forstner, para poder fazer um rebaixo o suficiente para poder, na hora que eu entrar com o parafuso, ela mergulhar na madeira e não ficar aparente, para não atrapalhar minha pinça aqui, a cabeça do parafuso. O ideal aqui é que você use a pontinha da broca ou um marcador para você poder fazer aqui uma referência e fazer uma marcaçãozinha para a pontinha da broca não escorregar e você conseguir marcar aqui onde você quer fazer esse furo. Lembrando que eu não vou transpassar, eu vou fazer o suficiente para poder mergulhar a cabeça do parafuso e, claro, deixar bastante resistência aqui na base. Eu vou usar essa broca aqui de 8 milímetros. Agora sim eu vou transpassar ela nesta madeira. Estou usando aqui uma madeira de sacrifício para não estragar a serra de bancada. Procura deixar a broca o mais inclinada possível
que vai acontecer agora aqui? Eu vou passar o parafuso e eu vou mergulhar o parafuso aqui, ele não vai me atrapalhar aqui na madeira. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui com bastante detalhe, porque normalmente é aqui que dá uma enganchada e às vezes a gente acaba se atrapalhando na hora de montar essa pinça aqui. O que acontece? Você tem esse movimento de abertura aqui da pinça. Se você fizer um furo reto, igual o furo que você fez aqui do parafuso, na hora que ele fizer o fechamento do ângulo, ele vai parar e vai bater e não vai conseguir fazer a passagem aqui do furo, nesse furo que você fizer aqui em linha reta. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz aqui para teste. Quando abre a pinça, percebe que o parafuso desloca, na verdade quem desloca é a madeira, e ele vem para frente. Então se o meu furo tiver somente aqui, eu não vou conseguir fazer essa movimentação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o furo exatamente com a pinça fechada aqui, vou tirar aqui o parafuso, e vou fazer esse furo agora transpassar aqui com a broca 8 na mesma linha. Depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo mais para frente, próximo, para depois vir abrindo aqui para eu ter esse movimento. Eu posso fazer isso aqui com a tupia. Dá para eu fazer esse rasgo com a tupia. Mas às vezes, de repente, a pessoa não tem a tupia, então atrapalha um pouquinho aí, poxa, de repente não dá para fazer. Dá sim, a gente não precisa usar a tupia aqui. Claro que de repente não vai ficar o mesmo acabamento feito pela tupia, mas você consegue executar sem ter a tupia. É só fazer um furo um pouco mais para frente, depois você passa aqui uma lima e aí acerta para ele fazer esse movimento aqui. Vou usar já esse furo que eu tenho aqui de referência para poder transpassar desse lado aqui. Procurar fazer o mais reto possível o furo. Olha o que acontece quando eu colocar o parafuso aqui por baixo e vou fechar, ó. Não vai dar, ó. Não sei se dá para ver, acho que tá dando para ver. O que acontece? Eu não consigo fechar. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouco o furo, aqui, ó. Vou marcar ele aqui e fazer o furo aqui. E depois abrir essa calha aqui para o parafuso poder fazer exatamente esse movimento aqui de pinça e não parar aqui na madeira na hora de eu abrir. Eu fiz o furo aqui, ó. Ele consegue pinçar. E consegue sair e pinçar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui uma grosa só para dar um acabamento aqui, para tirar essa rebarba, que já ficou bom, mas só para finalizar bem legal aqui, com acabamento legal, e eu já consigo dar a pinçada aqui. Quando eu vier com a mola aqui, eu pinço aqui, ele já segura lá. Pronto. Com a tupia dá para fazer também. Eu estou fazendo aqui sem a tupia para mostrar que eu consigo fazer só com a broca. E aqui, ó, tenho a pinçada, olha. Percebe que ele entra aqui, ó, e vem para trás. Ele entra aqui e vem para trás. Se eu fizesse só o furo aqui atrás, eu não ia conseguir ter esse movimento aqui de pinçada. Eu vou usar aqui uma cola epox da Tecbond, independente de marca, você pode escolher a sua marca, mas eu estou usando aqui esse produto, que é o produto que eu utilizo aqui na oficina. Toda cola que existe em bicomponente, ou seja, 2 componentes para poder fazer a mistura, você precisa misturar bastante, bem, para que ela surta efeito na colagem, porque pode acontecer de você não misturar adequadamente, quando você for passar a cola, ela vai ficar emborrachada, e aí você não consegue colar, e de repente achar que a cola é que não é boa, quando na verdade você não fez a homogeneização, ou seja, misturou bastante esse bicomponente, esses 2 produtos, para que ele possa fazer a secagem correta. Que esse produto aqui é de no máximo 40 minutos, ele já está seco, e aí você percebe que ele fica meio esbranquiçado. Quando ele chegar nesse ponto, você já pode efetuar a colagem aqui, que não vai ter problema nenhum. O que eu vou fazer agora? E eu vou passar essa cola agora aqui no parafuso, aqui bem nessa parte aqui embaixo da cabeça, que é onde vai fazer a pressão lá para colar. Não é aqui em cima, na verdade eu vou passar aqui embaixo, para poder, na hora que eu pressionar lá embaixo, ele efetuar a colagem. E agora eu vou colocar o parafuso aqui embaixo e vou apertar ele e deixar ele aqui secando por no mínimo uns 40 minutos, para depois eu poder continuar fazendo a minha operação aqui. Essa distância aqui tem 4 centímetros.
O que eu vou fazer aqui no topo? Eu vou lixar essa madeira para que ela fique mais ou menos curva aqui, tentando encontrar essa pontinha aqui. Então é isso que eu vou desbastar aqui na lixadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui exatamente os 4 centímetros daquela pontinha lá que eu fiz até essa outra ponta aqui, para poder colocar lá na minha pega. Então eu vou colocar ela aqui para o lado de fora, para poder deixar os 4 centímetros para dentro. Então eu vou posicionar ela aqui na pastilha aqui da serra e vou efetuar esse corte aqui. Agora eu vou pegar essa pecinha aqui, eu vou alinhar aqui com o topo dela e fazer a colagem dos dois lados. Vou usar uma cola de secagem rápida para poder ajudar aqui na secagem. Vou alinhar e vou fazer a colagem aqui dessa pecinha. Vou colocar um grampo aqui, daqui a pouco a gente volta e finaliza a peça. Eu vou pegar a molinha, lembrando que a molinha tem 4 centímetros, não é um padrão, você pode colocar a molinha de altura, depende da pressão que você quer, ou colocar o parafuso um pouco mais alto, vai depender muito aí da tua necessidade. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando a molinha, aquela argolinha que era de 1,5 cm, diâmetro externo, o interno é um pouquinho maior do que o M8, vai passar aqui. Eu vou encaixar a peça aqui, vou colocar a argola maior, que é de 2,5 cm, a parte externa, a interna um pouquinho maior do que o M8, para poder encaixar no parafuso, e vou colocar aqui a porca borboleta para poder fazer pressão. Se eu tiver numa situação, por exemplo, como essa, que eu preciso lixar aqui o cantinho da madeira, eu vou ficar muito próximo aqui da lixadeira. A lixadeira, ela vai rodar aqui nesse sentido anti-horário. O que acontece? Quando eu vou fazer o lixamento, eu vou pôr a pontinha e puxar sempre para este lado. Ou seja, nunca fazer assim, porque de repente se ela engancha, ela espirra e eu acabo me machucando. Então o que eu faço? Eu procuro sempre lixar no sentido contrário da lixadeira, é claro, para poder fazer efeito também a lixa. E aqui eu fico muito próximo dessa lixadeira. Eu já me machuquei aqui com essa lixadeira, a madeira escapar e eu esbarrar aqui e me machucar o dedo. Então a gente procura criar alguns mecanismos, claro que já existe esse mecanismo, a gente procura aperfeiçoar e adequar de acordo com a necessidade da gente, para diminuir aqui o risco da área de contato e, claro, se acidentar. O que eu vou fazer agora? Eu vou prender essa pecinha pequenininha aqui, lá na minha pinça, para eu poder fazer o lixamento com mais segurança. Vou colocar minha pecinha aqui e vou descer até travar essa peça. Aqui já está fazendo pressão. E aqui eu posso ficar bem pertinho da lixadeira. Se de repente escapar, o máximo que vai pegar vai ser a pinça e não o meu dedo. E aqui está o pedacinho de madeira que eu precisei lixar as pontinhas. E aqui, se eu quisesse fazer uma ponta, para de repente fazer uma pontinha de um torno, ou alguma coisa que eu precisasse com bastante ponta aqui. O fato é que a peça é segura, mas claro, ela tem limites. Quando, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um lado cilíndrico e apertar por este lado cilíndrico aqui, por mais que eu aperte, eu ainda corro o risco de ter um pouquinho de deslocamento na peça. Então, normalmente, o que eu faço? Eu venho para o lado onde eu tenho o canto, aqui onde eu consigo ter uma boa pega, pressiono ela aqui contra a minha peça, e aí sim eu tenho bastante segurança para que ela não fique entortando ou querendo escapar aqui dessa pinça. Lógico que ela existe limites, ela tem lá suas limitações. Esse produto ele é mais feito para madeira, para que você consiga fazer o lixamento aí de uma forma mais segura, para que não tenha perigo de acidente, mas ele também serve para outros materiais, desde que você faça com bastante prudência e com bastante cautela. A pressão é bem forte quando você aperta. Eu estou usando aqui uma molinha justamente para dar essa pressão na hora de eu apertar e ter um aperto bem forte. Esses ângulos aqui, na verdade essas curvas, porque se de repente eu precisar colocar uma madeira um pouco maior aqui, para que ela fique mais que anatômico dentro da peça possível, para poder ter uma boa pega e não ter perigo de escorregar. Um outro detalhe também bastante importante aqui, eu fiz o acabamento do lixamento nos cantos, para deixar macio, para não ficar aquelas pontas aqui e ter perigo de cortar minha mão. Eu usei uma lixa 120
para fazer o arredondamento aqui das pontas, para deixar um pouquinho mais confortável na hora da pega. E aqui dentro, nesta parte aqui, eu fiz o lixamento com uma lixa 40, para deixar o mais áspero possível essa parte. E depois dei uma passadinha de grossa aqui nela, para deixar ela bem rústica, bem áspera, para poder ter firmeza na pega e não ter perigo de escorregar o material que você for colocar aqui. Você pode colocar aqui também um pedacinho de lixa, faz um corte aqui, coloca um pedacinho de lixa dos dois lados, ou você pode colocar uma borrachinha aqui também para poder fazer a pressão. Para mim aqui é o suficiente essa peça, ela atende para que eu preciso, mas você pode incrementar, pode otimizar e aperfeiçoar cada vez mais a peça. E claro, espero que você tenha gostado aqui dessa pinça. Dá para melhorar? Dá para reinventar? Dá, sempre dá para melhorar um pouco mais, de acordo com a necessidade da gente. Às vezes a gente acaba criando alguns mecanismos aí que facilitam o nosso dia a dia. Ah, mas já existe tantas ferramentas, já existe tantos canais, tantas peças. Não importa. O que importa é que você faça. Copie, funcionou? Melhore, recrie a peça. Use-a de acordo com a sua necessidade, que você vai acabar criando um mecanismo diferente daquilo que já existe. Portanto, insista naquilo que você gosta, se for prazer, se for hobby, se for profissão, não importa. Faça com carinho, faça com paciência que você consegue. Não existe uma peça que a gente não consiga fazer. Claro, a gente às vezes erra, refaz, tenta de novo e tenta de novo, até que uma hora sai e sai perfeito. Insista, persista, que você consegue com certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!